Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Wagner Rotondo, tenho 51 anos, sou da cidade de Miraí, Minas Gerais, eu sou fotógrafo e sou ferromodelista iniciante. Montei a minha primeira maquete agora em dezembro de 2022. Eu vou tentar explicar para vocês aí bem curto, né, o funcionamento da minha maquete e espero ajudar o pessoal que é iniciante assim como eu. Já conheço o ferromodelismo há muito tempo, mas essa é a primeira vez que eu monto realmente a minha primeira maquete. Então aprendi muita coisa. É uma maquete que não é tão grande, uma maquete relativamente simples. Espero poder ajudar vocês. Um abraço. Essa é a minha maquete, um tablado de 2,20 por 1,20, com MDF 15mm e o estrado embaixo, sobre uma mesa de copa cozinha, encaixado ali, né, apropriado para isso. E as instalações elétricas, ainda falta finalizar pouca coisa, mas a maior parte já está fixada no local, conectado, sendo que eu não uso os AMVs eletrônicos, ok? Essa é uma maquete fictícia, certo? Eu simulo aqui a época do fim das locomotivas a vapor com o início das locomotivas a diesel, tá? É a temática da minha maquete, sendo num período aí do final de 1800, início de 1900 até 1960, 40, de 40 a 70, pelo design das estruturas, das construções. Tá? Essas casas são da Dio Studios, praticamente todas aqui da Dio Studios, e eu procurei trabalhar nesse estilo. Essas construções se remetem mais ou menos a essa época, segundo o fabricante. E a história da minha maquete é uma fazenda antiga, né, lá do século, data de 1900, que ela é produtora tanto de grãos quanto de animais, de bois, né? A gente tem a fazenda, tem o curral, tem o vagão de carga viva e o vagão de cereais fechado, né? Vagão de cargas fechado, estilo antigo, né? Então eu tenho a parte do curral, da minha fazenda, a fazenda com uma pequena produção ali, uma plantação, né? E na parte de fora da fazenda, aí eu tenho ali uma casa, o caseiro ou uma casa rural, qual for, né? Qual seja. Também bem estilo antigo também. No caso, essa casa ela é padrão Anjoli, né? Achei bem bacana uma casa estilo antigo. Aqui uma curiosidade, esses boizinhos, esses animais, eles são de chumbo, eles são muito antigos, isso aqui é da década de 80, tá galera? Inclusive essa figura, ela é também toda chumbada, ali o apoiozinho dele é chumbado. E essas figuras eu tenho desde a década de 80, ok? Isso é uma coisa bem antiga que eu tenho, explicando a minha história aí no ferromodelismo. Então, continuando, tenho a parte da fazenda, né? Aqui uma breve divisão física com a mata e a parte da cidade com a garagem, né? Da oficina das locomotivas e a estação, ok? Como a minha maquete é pequena, eu resolvi, eu procurei fazer o que eu queria para mim, ter a maior movimentação possível de pátios. Então eu tenho dois aqui, que é na fazenda, posso colocar até 3 vagões em cada um desses aqui, no máximo, né? E tenho a parte da garagem com 2 locomotivas e uma linha externa aqui, também para vagões, o que for necessário. A parte de decoração ainda estou terminando, essa maquete não está pronta, tem muita coisa da parte de serragem e essas montanhas ainda para serem feitas. Eu antes tinha montanhas que eu retirava, não gostei muito, essas já são fixas na maquete. Tá? Então falta terminar, aqui ainda está sem a pintura, aqui ainda, né, para fazer a estrutura, essas já estão terminadas, falta depois fazer a pintura, né, do relevo e pretendo também, se possível, colocar algumas dessas árvores, essa é a ideia, né?
A maquete não está completamente ainda pronta, tem muita parte ainda para fazer a parte de textura, tá? Aqui a garagem das locomotivas foi feita com cortiça. Eu aproveitei a cortiça que sobrou dos trilhos. O trilho eu usei cortiça em todos eles, tá? Aí o que aproveitei eu fiz a estrutura do piso da garagem das locomotivas, inclusive fazendo aqui os trilhos. Falta fechar as partes do meio aqui também, mas pelo menos eu já igualei o piso ali, né, do pátio das locomotivas com a altura das linhas e aqui uma passagem de veículos. E a garagem toda é murada, esse muro é com EVA, né, EVA colado embaixo e pintado, né, com falhas, com sujeiras, que inclusive ali também como se fosse um muro quebrado, parte do muro quebrado, ok? Atrás da oficina, alguns rodeiros ali, alguns material de maquinário, né, o pessoal trabalhando, né, a parte na lateral ali, algumas caixas, o pessoal ali a casa de serviço, né, uma escada que vai para o teto. Ao depósito de locomotivas eu também fiz aqui a customização mais leve um pouco dele, no depósito, né? As locomotivas e os funcionários de manutenção ali com solda. Aqui os detalhezinhos, né, de um quintal, né, da roça, um forno de barro, as galinhas, a bicicleta e a mulher lá, né, um porco, uma charrete, aqui simula a entrada para a cidadezinha, né? Fiz um vilarejo bem pequeno, né, que circula aqui, tá? Os carros circulam, né, em volta. E a minha maquete são 2 ovais, um oval externo e um oval interno, né, galera? E no caso dos trilhos, né, a utilização foi no oval interno eu tenho 4219. Né? Eu tenho essas locomotivas pequenas, mas depois eu tenho uma grande, uma U20C lá, e eu sou adepto daquela filosofia que não se deve rodar uma locomotiva de 3 eixos em trilho 4188. Então eu usei a parte interna 4219, todo rodando aqui com 4110, né? E a parte externa foi um mix daquele trilho 4166 com trechinhos daquele 4083, tá? Para fazer essa parte externa, né, ali da maquete, sendo que essa parte da estação, como eu não consegui uma junção perfeita dos trilhos rígidos, eu usei o flexível. Então eu só tenho um trilho flexível nesta parte daqui da estação, que vem até aqui. Então é a única parte que eu tive que contar com um trilho flexível. O resto da maquete é toda feita em trilho rígido, trilho fixo, ok? Vou mostrar o funcionamento. Esse é meu central de controle. Eu exagerei um pouco, eu escolhi esses cabos, eu esqueci o nome que se dá, usa muito em computador, só que eu comprei um de acho que 18 fios, eu não precisava, eu poderia ter usado menos. Acabou que tem muito fio sobrando aqui, então ficou um acúmulo muito grande de fios aqui. No futuro eu troco, não precisava. Posso usar bem menos. E tenho a central de interrupções de linha. Isso aqui seria um acionamento de um alto-falante da fazenda, que emite sons, mas eu não concluí essa instalação ainda. Mas está aqui, disponível. Então vou explicar o funcionamento da maquete agora. Então aqui eu vou ligar a linha, né, 4 do ramal interno para sair com a locomotiva a vapor. Aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas, tá, que são interrompidas. E a linha da estação, ela também é interrompida, ok? Eu vou mostrar o funcionamento de tudo aqui agora. Então eu vou sair com esta locomotiva aqui, vamos acionar, vamos conferir os AMVs, se está na mesma direção, e vamos sair com a locomotiva. Saindo com a locomotiva a vapor. Aqui agora vou fazer a manobra com ela para ela entrar na fazenda e para a gente poder buscar aqueles vagões de cargas lá. Troca-se os AMVs. Como eu falei, eu não coloquei os AMVs elétricos, tá? Intenção minha, eu não quero. Eu quis simplificar a parte elétrica.
Então vamos aqui e vamos puxar. Opa, esse aí eu errei, eu esqueci de virar ele. Vamos virar, vamos na ré. As minhas locomotivas, elas rodam bem devagarinho, graças a Deus, mas nos AMVs a gente tem o problema da Fratesc, né? Então, ela está engatada nos vagões, né, de carga antigos, uma locomotiva antiga, ela vai sair. Ali eu tenho que resolver esse problema, eu não coloco mais, me arrependi, não coloco mais esse desvio automático, vou trabalhar com ele, vou trabalhar nas próximas maquetes, se Deus quiser, sem ele. Então, saio com a locomotiva. Aqui acontece o seguinte, eu tenho 2 anões de linha. Então, este anão é automático com a linha da estação. Então, eu estou com a linha da estação desligada, esse interruptor desligado. E o anão de linha me indica vermelho, ou seja, eu não posso prosseguir com esta composição. Eu tenho que pegar e fazer uma ré nessa composição para ela poder ir para a linha externa. Essa foi uma opção na minha maquete. Agora sim, eu posso andar com a minha locomotiva no ramal externo. Aqui um anão de linha comum, daquele que verde quando você vai para frente e vermelho quando vai para trás. E o outro anão de linha informando que aquela linha está interrompida. Então agora minha locomotiva rodando na linha externa da maquete. O vídeo não ficar tão estendido, né? Eu já deixei os vagões aqui e vou retornar com a minha locomotiva a vapor para a oficina. Então eu vou dando a ré. Lembrando, aqui eu estou na velocidade 2, eu até consigo colocá-la na velocidade 1, que ela anda bem lento, com exceção ali da garagem. Ela anda bem lento, mas os AMVs não permitem, né? Então eu vou encostar minha locomotiva aqui. O que eu faço? Eu vou desligar esta linha e vou ligar aquela linha de lá. Esta linha aqui, e vou sair com a locomotiva a diesel. Então eu saio com a locomotiva a diesel. Ok? Vou engatar nos vagões lá na estação. Falei com vocês que aquela linha toda é interrompida, ok? Então eu tenho um anão de linha que informa que está proibido andar lá. Isso significa que não tem energia naquela linha. Então agora eu vou habilitar aquela linha, que é a minha linha 1, para a locomotiva dar ré e engatar nos vagões. Observem que se eu andar com a locomotiva, aquele anão de linha está apagado. Andei com a locomotiva, eu voltei, o anão de linha está apagado. Então se a locomotiva entrar ali, ela parou, ok? Isso é porque não tem alimentação naquela linha. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar a alimentação naquela linha para a locomotiva dar ré e pegar os vagões. Então eu vou acionar aquele trecho. Agora eu já tenho um anão de linha verde, ou seja, a locomotiva já pode entrar. Aquele outro anão de linha vai acender verde também. Aliás, vermelho porque a locomotiva está dando a ré. Ok? Ela vem de ré, o anão de linha está vermelho. Desligou, apaga. Agora eu vou sair com a locomotiva. Como a linha já está acionada, o anão de linha funciona na cor verde, locomotiva para frente, vermelha, locomotiva para trás. Então, eu tenho a minha locomotiva, a Maria Fumaça já está parada e eu estou rodando agora com a FA1. Essa é a composição Santa Cruz, correto? Que foi vendida da Fratesc, que ainda é vendida pela Fratesc. Vou passar na linha interna, novamente, e aqui vou mudar o AMV para a linha externa. Está aí a composição girando em torno da maquete. Vou fazer essa composição parar na estação.
ok? Está chegando na estação, vou reduzir ao mínimo. Observem que o anão de linha está verde, sentido para frente, ok? O trem está chegando e vou parar ele na estação, na posição antes do desvio. Ok, parei ele. Agora eu vou desligar aquele trecho de linha lá. Não está mais energizado. Observem, não roda, não sai do lugar, ok? E o meu anão de linha automático está em vermelho. Agora, com aquela locomotiva parada, né, com a linha interrompida, eu vou sair com a vaporeira. Então eu vou acionar essa minha linha do pátio 1 e eu vou sair com ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou buscar esses vagões de carga antigos, que a vaporeira puxa os vagões antigos. Como eu expliquei para vocês, anão de linha vermelho, aquele ramal está interrompido. Então eu tenho que parar a locomotiva antes de chegar lá, porque está vermelho. Vou dar a ré nela para a gente fazer a mudança para a linha externa. Não posso andar lá porque tem uma composição parada lá. Ok, vou seguir em frente agora com essa composição. Então eu tenho uma máquina rodando na maquete com uma locomotiva parada no ramal interno, na linha interna. Uma locomotiva na linha externa e uma locomotiva na linha interna. Então, pessoal, essa minha maquete funciona com somente um controlador que controla uma locomotiva por vez. Eu posso ter 2 locomotivas na maquete ou até 3 locomotivas, porque eu já brinquei assim, sendo uma rodando por vez. Eu posso ter uma parada aqui, uma parada lá e uma rodando na maquete. Isso é perfeitamente possível. Eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora que é possível ter 3 composições em uma maquete de 2,20 por 1,20 com somente um controlador, ok? Minha caixa de controle, eu tenho a vaporeira na linha externa, eu tenho a FA1 parado na estação e tenho uma G12 aqui nessa linha paralela da oficina. E eu coloquei agora para exemplificar 3 vagões, o frigorífico, né, o sliding door e o fechado nesse ramal da fazenda também, para mostrar para vocês que a maquete dá para fazer uma super movimentação bem bacana, dá para brincar muito legal com essa gerenciamento de pátios que eu tenho aqui. Lembrando que a minha maquete roda um trem por vez, então eu tenho a vaporeira rodando aqui na linha externa, enquanto eu tenho uma G12 parada na oficina e uma FA1 parada lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer a manobra com a vaporeira para colocar os vagões de carga naquele ramal, ok? Então, já posicionei a vaporeira, desengatei, vou deixar esses 2 vagões e vou levar a vaporeira para a oficina, ok? Vou sair com ela aqui. Então, vou dando a ré à vaporeira, observe que aquele anão de linha está desligado porque não existe corrente naquela linha. E eu vou trazer a vaporeira para dentro da oficina. Preciso limpar esses trilhos aí que eles estão com um pouquinho de mau contato. Ok, eu venho aqui e desligo aquela linha. Eu vou fazer a saída da G12, tá? Da linha externa ali do pátio. Aquele é este comando aqui. Eu habilito ela e vou sair com a G12. Essa locomotiva nova roda bem macio. Então agora eu vou pegar a G12 e vou fazer a manobra para poder buscar aqueles outros vagões que estão lá. Não posso prosseguir aqui porque a linha está interrompida. Vou trocar os AMVs e vou buscar aqueles vagões lá. Bom, agora eu vou sair com a composição da G12.
saio lá do ramal. Lembrando que eu não posso avançar mais porque está interrompido lá. Então eu vou à frente, mas eu paro com a composição para poder dar ré. Mudança de AMV. E aqui eu vou dar a ré com a composição. Fazer a troca de linha para poder pegar na linha externa. Agora aqui eu vou rodar a composição na linha externa. Lembrando aqui que na minha maquete eu posso ter três locomotivas, uma rodando e duas paradas. Uma parada na linha da estação e uma parada dentro da oficina de locomotivas. Então, essa é uma maquete de 2,20 metros por 1,20 m, que eu consigo ter 3 locomotivas rodando, 3 locomotivas na maquete, sendo uma rodando e 2 paradas. Numa maquete relativamente pequena, mas uma maquete que tem uma boa movimentação de pátios. Eu tenho três ramais aqui, com 2 aqui, que eu consigo fazer uma boa movimentação. Ou seja, eu consigo ter várias locomotivas diferentes, com vários vagões diferentes, numa maquete de dimensões relativamente pequenas, 2,20 metros por 1,20 m. Então tá aí, essa é a minha maquete.